boa tarde. E aí, tudo bem por aí? Como vocês estão? Deixa eu escrevendo aqui enquanto a Fê chega. Eu não me habituei à tarde, gente. Pronto. Só esperar a nossa convidada. Hoje nós estamos aí à tarde, né? Vocês sabem que à tarde a gente tem visita da Fê. A Fê vem para a gente conversar sobre a questão de atitude nas relações. Ó, né? Aqui a gente tem atitude pela manhã, atitude em saúde na segunda-feira, 9h30, relações de atitude na terça-feira, ou aqui ou lá no perfil da Fê. À noite, atitude no mundo do trabalho. Olá, Regina, tudo bom? Tô só esperando a Fê pra gente conversar hoje. O tema é muito bom, hein? Esses dias eu coloquei para votação, coloquei para vocês me ajudarem a escolher qual foi a próxima jornada. Aí vocês optaram por autossabotagem. Mas eu coloquei para decidir entre autossabotagem e motivação. E hoje nós vamos conversar com a Fê sobre motivação. Que vem por aí, hein? Muito bom, né? Desculpem aí o atraso, que eu cheguei assim correndo, que estava terminando um atendimento. Vou chamar a Fê. Nossa convidada já está entrando. Tá frio aí, Regina? Regina fala de onde? Aqui tá frio. Eu tô falando de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Já deu uma esquentadinha, deu um sol assim bem gostoso, mas... Peraí, Fê. Aqui tá parecendo pra mim que eu tô te aguardando. Aqui tá parecendo que você já vai entrar pra mim. Já te aceitei. Sai e volta e manda de novo, então. Vamos ver se... Oi, Iris! Tudo bom? Você chegou, eu nem vi você, minha querida. Como é que você tá? Olha, tô gostando de ver sua animação na mentoria, hein? Sério, Regina? Que legal! Você mora onde? Eu moro no Santo Agostinho, um bairro badaladíssimo aqui, né, menina? Perto daqui, pertinho de mim. Eu moro aqui no Santo Agostinho. Menina, eu moro na rua principal do Santo Agostinho. Pensa. Pois é, Iris. Olha, gostei de ver, hein, sua rotina de saída ontem, ser firme e forte, 22h55. Parabéns. Já fez a atividade da Paula lá do alongamento? Acho que ela não pôs atividade ainda não, né? Já já ela vai colocar lá. Agora vai, Fê. Ó, tá aguardando aqui, deixa eu receber também, tá? Do lado, viu, Regina? Somos vizinhos. Ah, agora a Fê tá entrando. Deu certo. Deu boa certo. Noite. Oi, Paty, boa noite. Boa tarde, boa gente. Boa tarde. A gente confunde. Tá adiantada? A gente confunde os horários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava aqui conversando com a Regina. A Regina está aqui de Volta Redonda, mora aqui do meu lado. E tá vendo ó, como é que as coisas são, né? Também Legal. adoro meu bairro, Regina. Aqui tem tudo, né, menina? Eu quase não vou no centro. Meu bairro é um bairro maravilhoso. Gosto dele bastante. Só tem a questão do barulho, que às vezes me perturba um pouco, né? Mas nada que pague, não. Muito bom e muito tranquilo. E a Iris também está aí com a gente. A Iris faz parte da minha mentoria lá. Falei que eu estou gostando de ver a atividade dela. Ela está bem motivada. Já tem tudo a ver com o nosso tema, né, Fê? Tudo a ver. Hoje a gente vai... Eu pensei em da gente falar algo meio fora... Não sei se fora do comum, mas que faça a gente pensar em outras motivações. Sim, Porque... ótimo. E você fala bastante, né, Patrícia, sobre motivação. Sim, a gente... sim. Vamos separar em dois tipos. Aqui vai Fica à ser vontade. tipo uma all live. Os nossos encontros são conteúdo, mas a gente puxa bastante para a prática. Então vamos lembrar da motivação externa, que é essa motivação que a gente conviveu no mundo do trabalho. E foi assim. E aparece ainda muito essa motivação externa, por exemplo, é o condicionar o desempenho, o resultado, os meus resultados, a uma promoção, a uma premiação,
alguma quantia, um prêmio em dinheiro. Uhum. Só que esse tipo de motivação, ele funciona em algumas situações, não são em todas. Então, discrepância entre o que a ciência sabe e o que a gente vê na prática. Porque, pelo menos, o que você vê? Eu, pelo menos, vi muito isso. Atrelado, se entregar esse resultado, a gente vai ter uma promoção, vai ter um bônus, vai ter isso. Você também costuma ver isso, Paty? Sim, a verdade é que na vida essa motivação, ela existe e ela nos impulsiona também, né? Tudo que nós fazemos por alguma recompensa. Ainda que seja a apreciação de alguém. Às vezes a gente faz porque a gente quer ser querido por alguém, a gente quer ser aceito para agradar determinada pessoa. Quando a gente fala dessa motivação, eu lembro sempre aquela cena do desenho que ele tá querendo fazer o burrinho andar e põe a cenourinha na frente, assim, né? É isso Aí mesmo. eu lembro sempre disso, é justamente, e essa motivação, ela é importante. Esses dias eu estava vendo uma aula e ele me despertou para a questão da competitividade, porque assim, eu sou pedagoga, você sabe disso, pessoal também, e na educação a gente sempre criticou muito a questão da competição, dizendo que não era saudável, né? Que a gente não pode colocar o melhor aluno da turma, não pode. A gente sempre cuidou um pouco disso para não despertar questões de diferença, porque realmente, né? Depende muito do ponto de partida das pessoas para terem essa comparação. Mas ele trouxe uma abordagem da competitividade que tem muito a ver com a motivação externa, que é você ser melhor que você mesmo. Então você olha o outro, olha o resultado que o outro já tem, como um motivo de inspiração. Mas você vai, que é justamente isso, uma motivação externa. Mas você vai agir em você. E aí entra na motivação interna também, né? Isso. Eu não apostaria, a gente tem que lembrar que essa motivação externa, ela é importante, como você falou, mas eu não apostaria todas as minhas fichas nela, não. E trazendo um pouquinho para o mundo do trabalho, que você trabalha, que você fala bastante, esse tipo de motivação dentro para uma equipe, ela só vai dar resultado se o meu objetivo é muito claro e as regras, como se só depender de habilidade mecânica, com foco estreito, quando eu coloco essa cenoura, isso estreita o meu foco. Isso faz com que a minha mente fique concentrada, e se eu tenho uma tarefa simples para executar, que não requer criatividade, por exemplo, aí eu estou com a mente focada, olhando na direção que eu vou chegar, aí sim funciona bem a recompensa. Mas quando a gente está diante de uma solução que eu não quero, não é uma solução que está na minha frente. Eu preciso olhar para o lado, eu preciso pensar em novas formas, chamar a criatividade. Aí esse tipo de motivação não funciona. Pelo contrário, se eu chamo a minha equipe, olha, eu não sei o que a gente vai fazer para resolver esse problema, mas se vocês resolverem, eu dou essa cenourinha aqui, esse bônus. Isso estreita a visão, estreitamente, e piora o desempenho. É como se destruísse a criatividade. Você estreita tanto o foco que você não consegue mais enxergar. E a gente continua enxergando, vivendo isso no trabalho, por exemplo. E aí vai ser o meu ponto. A Regina até trouxe aqui a questão de que a gente pode fazer a modelagem. Né? A modelagem, ela também traz essa questão de você espelhar. O nosso cérebro funciona também como espelho. Então, ele faz com essa questão da gente espelhar. Você busca um comportamento que alguém já tem, e aí você começa a moldar o seu comportamento também para atingir, ser parecido, porque cada um é um, gente. Por mais que você modele alguém, vai ter sempre aquele que é seu, né? Aquele jeitinho que é seu. Agora, essa motivação que você colocou, Fê, quando ela realmente fecha, ela traz até um prejuízo, né? Que é o prejuízo da conquista a qualquer custo. Também, né? Também.
E já fazendo gancho com o que a Regina trouxe, com o que você falou, um dos pontos para a gente ativar essa motivação interna é o que você falou, Patrícia, sobre a gente ser melhor todo dia. Buscar, eu posso até usar a palavra ambição, mas não no sentido negativo que a gente usa, mas ambição é querer ser melhor em alguma coisa, é buscar o domínio, buscar a maestria. E fazendo isso, a gente pode olhar assim, usar uma referência que eu admiro, que eu quero buscar esse comportamento, e eu vou repetir, vou modelar, e eu vou buscar ser melhor, usando, como você falou, essa referência, olhando para uma pessoa que já performou, e eu posso até perguntar para ela, puxa, como é que você faz? Como é que você pensa? Como é que você se planejou? Como é que você construiu a sua estrada? Isso também faz parte da modelagem. E esse é um ponto dessa motivação interna, que é um dos pilares dessa motivação, já fazendo o link com o que você trouxe. Sim, e o bom dessa questão dessa motivação também é que quando eu me espelho no outro, só me espelho, ou modelo, como a Rê falou, eu busco em mim os meus recursos, os meus motivos, né? Porque como eu trabalho também com a parte da neurociência, motivação e força de vontade, elas são também uma das funções executivas que a gente busca no nosso cérebro, né? Eu falo muito dela aqui. E às vezes a gente fica olhando só para fora, buscando essa motivação só externa. E, na verdade, o que vai fazer você não desistir, que aí ela tem a ver com a persistência, porque como ela é uma função executiva, ela tem uma relação base dentro da emoção, é esse motivo interno. É o que vai gerar a nossa engrenagem internamente. É esse motivo que eu tenho de ficar cada vez melhor. Isso. Já fazendo o link, que eu vou trazer 3 pilares para a gente falar dessa motivação interna. E essa motivação interna, quando a gente trabalhar o segundo pilar, para fazer o gancho, eu já trouxe o segundo pilar, que é a questão do domínio, da maestria, do desejo de eu ser melhor todo dia. O primeiro pilar, Tati, é a autonomia. Esse desejo de fazer as coisas, eu me direcionar, eu me autodirecionar na vida, no meu trabalho. Esse é esse é o principal. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar. Então, para eu me motivar, deixa eu olhar para a minha vida. Se eu tô no comando, se eu estou na direção da minha vida, porque isso eu preciso para me motivar e para motivar quem está perto de mim também. Porque se eu estou direcionando demais o outro, pensa no trabalho, se eu tô dando cada um dos passos para a minha equipe trilhar, os passos são meus. Eles estão seguindo os meus passos. Então, se eu quero motivar a minha equipe, eu tenho que começar a construir a chance deles terem autonomia. E aí, quando você abre espaço para autonomia, você está dando espaço para tirar eles da posição de dependência e fazê-los tomar atitudes e tomar consciência de que eles também são parte, a engrenagem funciona também com eles. E você falando da autonomia, eu lembro muito de um cliente que trouxe para mim a dificuldade que ele está tendo do home office. A dificuldade dele do home office, porque ele precisa saber que eles estão trabalhando. Até mais ou menos isso que ele falou, né? E aí eu conversei com ele sobre a questão da autonomia. Eu falei, agora você vai pôr em xeque se você conseguiu trabalhar a autonomia da sua equipe. Porque numa equipe de home office, o papel do líder, de motivação dele, é pela entrega. Você tem que combinar entrega, porque você não tem controle. Então você tem que combinar, no período da manhã eu quero essa entrega, no período da tarde eu quero essa, daqui a 2 dias você vai me entregar isso. E por quê? Ele vai ter autonomia, porque ele também vai ter as interferências, mas ele vai estar motivado para fazer aquela entrega para você. E essa autonomia, na maioria das vezes, ela nos deixa até mais motivado. Por quê? Porque você vê a questão da confiança. O outro confiou em mim. Né? Quando você delega, verdadeiramente delega, porque
Às vezes a gente tem perfil de chefe que delega, mas controla do mesmo jeito, né? Sim. Ou então delegue que é do jeito dele, porque se não for do jeito dele, não tá bom. Então, Pois quando a é. gente tem a questão de você realmente trabalhar a autonomia, isso também vira um instrumento de motivação, porque a pessoa se sente desafiada a fazer aquelas entregas. E outra, você vai trabalhando a autoconfiança, você vai trabalhando a autorresponsabilidade. Que, eu lembro de muitas vezes a gente, como eu já fiz isso, já vi quem faz, e às vezes a gente trata o funcionário, o nosso colaborador, como criança, precisando cercar de... O que você está fazendo? Você está indo no banheiro? Você está fazendo tantas horas de trabalho? Não, vamos tentar trabalhar outra coisa, a autonomia, porque quando você tem autonomia, você deixa ele dar os passos, ele se direcionar. E aí ele pode pôr toda a bagagem que ele traz para aquela entrega, porque não precisa. Será que precisa ser do nosso jeito? Será que ele não tem um outro ponto de vista que ele pode explorar? Ele está vendo algo que você não está vendo? Essa que é a questão. Pode até contribuir, né? Ele contribui com uma coisa que ele tem, que é justamente a questão de quando você delega verdadeiramente, sem delargar, né? Porque delegar é diferente de delargar também. E aí, quando você delega e dá a oportunidade do outro colocar o seu toque, fica muito mais rico, porque cada um tem um ponto de vista, como você colocou, né? Às vezes, a pessoa ela tem ali um ponto de vista diferenciado, porque ela convive em outros espaços, ela tem acesso a outras informações, e com isso ela contribui muito mais para aquela entrega. E ela se sente motivada, desafiada. Essa parte que você falou da autorresponsabilidade, da autoconfiança, ela tem tudo a ver com a questão da autonomia, realmente. É um pilar fundamental. E isso vai ser construído, como você falou, a gente tem que confiar em quem a gente está perto. Gerenciar a equipe é se relacionar. Então, a gente tem que, esse pilar, a gente tem que ficar muito atento. Isso serve para casa também, os nossos relacionamentos familiares, com filhos, com o seu relacionamento amoroso, autonomia, deixar com que a pessoa decida. A gente pode ajudar a trazer mais informação, mas é importante que a pessoa coloque o seu valor ali, a sua expertise, o seu ponto de vista, a sua colaboração. Assim que a gente vai ter pessoas mais motivadas com a gente. E a gente também. Reassumindo a direção da sua vida. O Luiz entrou aqui para falar, dar um oi para a gente. Obrigada, Luiz. Ei, Luiz, bem-vindo. Nosso companheiro do Executivo. É isso aí. Então você vê que já o primeiro pilar é a autonomia, o segundo pilar é o domínio. Isso, a maestria, o desejo de ser melhor todo dia. E o terceiro pilar é a questão do significado, o propósito. Eu me conectar com algo que é maior do que eu. Eu servir, trabalhar por algo que é maior, para além de mim. Então, serve para outras pessoas. Que é essa questão. Então, a gente no trabalho, em casa, a gente pode começar a se perguntar, eu gostei muito quando eu li que a gente pode enunciar a nossa vida como uma sentença, uma frase, Paty. Por exemplo, não precisa ser algo grandioso. Eu criei um app que ajudou a não sei o quê. Não precisa ser algo grandioso, mas às vezes pode ser, eu fui uma professora que dei o meu melhor para formar cidadãos, por exemplo. Eu fui uma mãe que criou os 2 filhos e hoje eles são adultos saudáveis. É a gente se conectar com essa frase que pode resumir o que a gente veio fazer aqui, o que a gente quer entregar. E cada um pode criar essa frase e se perguntar, puxa, qual que é a frase que eu quero que resuma a minha vida? Qual que é a frase que eu posso falar sobre mim? E que vai me dar orgulho, e que eu contribuí, eu servi.
E essa frase não precisa ser respondida de pronto. Você pode fazer essa investigação todos os dias. Puxa, e hoje? Eu avancei? Eu fui melhor do que ontem? Se eu fui melhor do que ontem, ótimo, eu estou melhorando. Porque se a gente fizesse essa revisão todo dia, se perguntasse, puxa, eu tô no caminho dessa frase que eu quero viver? Então, eu, por exemplo, que trabalho com relacionamento, eu tô me aproximando disso, de fazer essa entrega, de ajudar as pessoas a construírem relacionamentos saudáveis? E aí eu posso, todos os dias, pegar essa minha frase que me resume, que me define. E essa frase é além de mim, não é algo para mim, é algo que eu quero entregar para as pessoas, para além de mim. E aí eu Ela posso tem a ver com legado, né, Fê? Tem a ver com legado, né? Como eu quero ser lembrada? Como é que eu quero que as pessoas lembrem de mim? E isso é muito importante porque tem uma relação muito direta com valores. Né, o que você deixa para o outro, porque assim, sabe aquilo que de repente alguém pega e fala assim, não vou nem eu propor isso para Fernanda, porque eu sei que ela não vai topar. Isso é o quê? O seu valor falando mais alto. A pessoa já percebe, você está tão alinhada com o seu valor que ele fala por si. Na verdade, eu costumo dizer para meus clientes, ele fala antes de você. Né? Quando a pessoa pega e fala assim, o que você tem para dizer da Fernanda? Ela é super pontual, ela é super rigorosa, ela é uma pessoa super compromissada, bem amiga, boa ouvinte. Isso tudo são os seus valores que eles vão se materializando. E isso contribui realmente para a sua entrega, que é o seu significado, é o seu propósito, né? É um jeito da gente colocar em ação esses valores, né, Paty? Algo que eu acredito, a dignidade, a igualdade. Como é que eu uso esses valores que são tão fortes em mim? Como é que eu ponho isso a serviço do mundo? Como é que eu ponho isso a serviço das pessoas que estão próximas de mim, no trabalho, nos meus relacionamentos? É colocar isso em ação e os valores são uma boa pista de começo, porque eles vão ditar a sua vida. Perfeito, Paty. Legal. Perfeito. Muito bom, bacana. Isso mesmo. Então, os 3 domínios da motivação que você trouxe são autonomia, domínio e significado. Isso. Agora, a questão é a gente trazer para a nossa prática. Começar a pensar no que a gente está definindo, quais são os nossos próximos passos, o que eu quero alcançar agora. E aí, tentar conectar, fazer esse link desse objetivo que eu quero alcançar com autonomia. Lembrando que eu que estou na direção, eu posso tentar as minhas soluções, fazer do meu jeito, eu posso ser melhor, porque a hora que você quer ser melhor todo dia, isso te dá um gás, isso renova todo dia. E não tem problema se a gente sair do trilho, porque no dia seguinte eu estou olhando de novo para a direção que eu estou caminhando, e se eu dei uma escapada, todo dia eu posso começar de novo. Todo dia eu posso ser melhor que ontem. Um exemplo bom para isso é dieta, né, Fê? Isso, eu pensei nisso, né? Porque assim, você sai decidida, não, vou fazer dieta, vou fazer tudo certinho e tal. Aí, de repente, você vai dar um tropeço. E aí você tem aquela questão, você tem a questão, porque olha só, quando você fala desse pilar, traz muito também uma visão de protagonismo. Né? Eu sou a dona da minha alimentação. Então, se eu quiser, de repente, comer um pão doce, mesmo estando de dieta, eu vou, mas eu tenho autonomia, autoridade, autorresponsabilidade, consciência de que isso vai me trazer um comportamento, mas depois eu volto. Por quê? Porque ele é momentâneo, eu consigo trabalhar com isso sem que isso gere prejuízo para mim. Perfeito. Desde que esteja na consciência. O que não pode acontecer é a gente entrar naquele automático e você nem decidir se é a opção certa. Porque se a gente está pensando na dieta, talvez não seja a questão da gente dizer não para a gente. Mas talvez a gente olhar, puxa, se eu comer isso agora, então eu vou ter que dar uma segurada lá na frente, porque ou é o prazer imediato, ou é aquele prazer
a longo prazo que eu escolho. São escolhas diárias. E tudo bem de você comer hoje, desde que esteja na consciência, o pão doce. Mas aí você lembra que amanhã esse comportamento tem que voltar para os trilhos. Porque é o que a gente come todos os dias que vai definir essa... Então, mais lá na frente, o meu emagrecimento tem a ver com o quê? Está servindo para quem? Pensa que, voltando para esse pilar, então eu quero emagrecer, tem toda a questão estética, como você falou, mas e aí? E se eu trazer isso para mim? Bom, eu agora quero controlar, quero trazer novos hábitos para mim, criar comportamentos que eles virem hábito, que eu tenho o domínio da minha vida, eu decido o que eu como, e o tempo que eu vou emagrecer, e como que vai ser essa jornada. Mas eu estou ciente disso, eu estou na direção. Eu não estou refém de comportamentos que antes me prenderam, digamos assim, mas que eu comia sem pensar no que eu estava comendo. Não, eu posso comer, deixa eu prestar atenção no que eu estou comendo, deixa eu escolher, fazer melhores escolhas. Mas aí você está no comando como protagonista. E aí você está definindo uma frase, por exemplo, puxa, nesse ano de 2020, apesar da pandemia, eu estou cuidando de mim. Mesmo com esse cenário, eu estou fazendo melhores escolhas, estou me exercitando, estou aprendendo e estou sendo melhor. E todo dia eu posso ser essa pessoa que eu escolho ser. Faz sentido, Paty? Total sentido. Porque, assim, eu gosto muito da questão da autonomia. Quando na pedagogia ainda, quem falava da autonomia do jeito que me tocava era o Bolonha, né? Então, o Bolonha, ele trazia a autonomia, primeiro vinculada à questão da autoridade. Tanto que ele tinha um trabalho que era autoridade e autonomia. Porque você precisa experimentar alguns modelos, e esses modelos vêm de um modelo autoritário, para que você, então, construa o seu modelo de gestão. E qual é o seu modelo de gestão? Autônomo. Por quê? Porque você viu determinado movimento, você viu qual é a consequência daquele comportamento, avaliou com você, viu que daquele jeito dá para você ou não dá, e aí você constrói o seu. Mas para isso você precisa realmente passar pela percepção, pela consciência dessa gestão. Então a motivação passa pelo mesmo caminho. Essa autonomia, ela passa pela tomada de consciência. Então, assim, eu vou fazer isso, mas eu tenho autorresponsabilidade para medir as consequências. Ótimo. Paty, eu estava pensando de eu já voltar e colocar numa sequência essa parte prática. Ótimo. Então, primeiro a gente falou da autonomia, então a gente pode escolher, já aproveitando o seu exemplo da reeducação alimentar, da qualidade de vida. Então, o que eu quero? Eu quero emagrecer 5 quilos, por exemplo. Então, lembrar, puxa, nessa jornada, pequena jornada de emagrecimento de 5 quilos, quem eu quero ser nessa caminhada? Quem que eu quero construir até eu chegar nesse objetivo? Então, a gente pode pensar na nossa sentença, quem a gente quer ser. Olha, eu quero emagrecer com saúde, me exercitando e fazendo refeições mais saudáveis, e eu vou me permitir fazer uma refeição fora, porque eu também posso, eu decido assim. Sim. O que vai importar é a maior parte do tempo. Então, atrelar, ligar o que a gente quer conquistar com os comportamentos que eu quero entregar ali. Puxa, pelo menos 3 vezes na semana o exercício. Como vocês estão trabalhando uma mentoria excelente, que está juntando saúde e a parte do corpo. Perfeito. Aí a gente liga. Quem é essa pessoa que eu quero treinar e ser nessa jornada? Aí a gente vai fazer pequenas avaliações diárias. E a gente, no final do dia, perguntando, olha, em relação ao emagrecimento, como é que foi o meu dia hoje? O que eu fiz certo? O que eu posso melhorar? E aí a gente faz um balanço do nosso dia. Puxa, eu fiz certo ali nas minhas 3 principais refeições, mas no final da tarde me deu uma vontade de doce e eu realmente comi o doce, mas pode ser de uma outra forma,
Eu não estou dizendo para se culpar, não. É realmente um balanço. Puxa, amanhã eu posso tentar outra coisa? Ao invés de ir lá no doce, eu posso ouvir uma música? Eu posso pensar nessa vontade que me deu e entender o que aconteceu ali ou nas imediações? Às vezes é só um gatilho. A gente está acostumado a comer um docinho depois do almoço e isso dá um play na nossa cabeça. Mas a gente pode ser melhor. Puxa, hoje. Então, no final do dia, a gente vai fazer tipo um diário. Hoje, o que eu fiz certo? Valida o que a gente fez certo. O que eu celebra. Reconhece o que você acertou e aí você pensa o que eu posso ser melhor. E aí já puxando o pilar da melhoria, da maestria do domínio. Hoje eu sou melhor do que ontem. Hoje eu caminhei em direção do que eu quero. Legal. E aí, o outro ponto que eu quero deixar aqui como uma dica é a gente fazer esse balanço semanal. A gente ter... e esse balanço semanal, a gente pode fazer de forma individual, mas também a gente pode fazer em grupo. Se você está nessa jornada do emagrecimento com outras pessoas ali na mentoria, pode marcar um grupo para você conversar. Puxa, essa semana como é que foi? E o resultado dessa semana? Mas buscando as celebrações e os ajustes. Porque diariamente eu estou fazendo pequenos ajustes, mas semanalmente eu estou vendo o quanto que eu estou caminhando. A minha questão do progresso. Isso para motivação é crucial. É crucial. E lembrando que todo dia é possível a gente voltar para os trilhos. A gente também tem que ser gentil com a gente mesmo. Isso. E quando você fala da avaliação do progresso, cabe aqui também um alerta. A gente tem que ver o nosso progresso em relação a onde nós estávamos. Perfeito. Então, não aquele progresso onde a gente já quer chegar, não. Porque, de repente, hoje eu estou, por exemplo, eu estou com 96 quilos. Aí eu quero chegar a 70. Mas eu não posso ficar olhando para o 96, né? Aliás, eu não posso ficar olhando só lá para trás para o 70. Eu tenho que olhar que eu estava com 96 e que entre 96 e 70 tem o 95, tem o 94, tem o 93,700, Então, mesmo que eu elimine 100 gramas, eu já preciso celebrar isso. Porque o meu comparativo não é ainda com 70. Ainda está onde eu estava, que era o 96, né? Perfeito, é o tijolinho. E esse tijolinho pode ser a cada 200 gramas, meio quilo. Ao invés da gente ficar olhando lá a chegada, eu tá fazendo assim, Paty. Eu comecei com a nutricionista desde o final do ano passado. E eu já, em novembro do ano passado, eu já eliminei 10 quilos. Olha, muito bem. Foi. Mas fazendo justamente com o que você falou. Eu não fiquei pensando puxa, eu quero emagrecer 4 quilos no mês. Não, eu vou fazer o meu melhor e aí eu vou ver, consulta a consulta, como é que está indo. E está indo de 2 quilos, às vezes menos, mas eu estou firme no monitoramento. E agora eu não estou me deixando mais escapar, porque eu fico me avaliando o que eu posso ser melhor. Porque no passado eu escapei várias vezes. E aí eu escapava e engordava. Então, a questão é da gente escolher esse caminho, decidir, e eu decido ter esse acompanhamento externo, que eu estou pedindo ajuda. Porque esse acompanhamento externo também é uma ótima motivação. Claro. Essa motivação externa que ajuda a gente a prestar contas. Também é importante. Quando a gente divide os passos, esse prestar contas, que a gente fica mais disciplinado, né? Fica menos pesado, né? Porque senão, às vezes, a gente acaba sendo muito rígido com a gente e às vezes você vai, por exemplo, na nutricionista e ela te ajuda a equilibrar. Eu estou tendo muita dificuldade com doce. Ela te dá outras opções, porque ela tem outro ponto de vista, o que a gente falou no começo. Então, a gente partilhar com o outro também amplia a nossa visão. A gente consegue mais resultado. A Renata está dizendo aí, assim que eu tenho feito. A Renata também é da mentoria.
Tá firme, tá? Um dia de cada vez. Ela mesma deu um depoimento de que quando ela começou a mentoria, ela estava tão prostrada, ela não conseguia fazer nada por conta da pandemia. Então ela nem, até para sair da cama, ela era desanimada. Agora acorda cedo, assiste live cedo, já começa as atividades. Então, assim, o grupo é muito bom pra gente também, né? Você falou disso. Excelente. O grupo é excelente. Exatamente. E aí a gente vê como é difícil para todo mundo, mas também é possível. Possível fazendo essas escolhas, porque não é fácil acordar cedo para ver live, tirar o seu tempo para fazer exercício, ainda mais porque mudou tudo. A nossa vida mudou completamente. Então é como se a gente tivesse que nos readaptar para uma nova situação. Isso é muito complicado, porque somos seres de hábitos. E Perfeito. é por isso que a gente tem que fazer essa decisão todo dia e lembrar quem é que está no comando, do protagonismo, da autonomia, de você também se permitir fazer as coisas do jeito que você acredita, do jeito que você quer, e deixar as outras pessoas também, porque isso também vai motivar o outro. Então, eu ser o dono da minha vida e permitir que o outro também seja. Faça as escolhas dele e tenha as experiências dele. Buscar ser melhor todos os dias. E deu um branco. Deixa eu olhar para minha conta. Não, porque nós somos seres de hábitos, né? E o propósito, a melhoria contínua todo dia e o propósito. Não ser só sobre mim, mas às vezes se eu sou mãe, bom, se eu não vou cuidar, eu primeiro vou cuidar de mim, da minha alimentação, e isso vai ser um reflexo. Porque o que a gente acaba impactando, a gente não precisa nem cuidar do outro. Mas a partir do momento que eu estou nos trilhos, tudo vai se encaixando e tudo funciona de forma sistêmica. Vira uma engrenagem, né? Primeiro, deixa eu me colocar na direção, eu cuidar de mim, e aí eu faço esse resgate, cuido da minha autonomia, e eu vou contribuindo para os outros também. Pode ser também, não é só por mim, é pela saúde da minha família, é pela saúde do meu filho, e o que eu posso trazer de um ambiente saudável, em todos os sentidos, não é só da alimentação. Mas isso vai se repetir no emocional também. É por isso que a gente fala que quando a gente muda, o mundo à nossa volta muda também. Né? É natural essa mudança, ela vai acontecer sem o nosso esforço. Porque as pessoas, sem perceber, elas começam a entrar naquela sintonia que você está, naquela vibe, e começam também a fazer dessa forma, né? E aí, quando você vê, você consegue afetar. Só que isso acontece tanto para o bem quanto para o mal também, né? Porque aí vai depender também dos seus comportamentos. Se você tem comportamentos ruins, se você não está ligado com relação a essas questões desse seu protagonismo, de que você precisa realmente fazer a diferença, de qual é o seu propósito, de que cada dia você precisa ser melhor, você também vai ter pessoas à sua volta que não seguem nesse crescimento contínuo, né? Sim. E aí a gente vai ter que deixar que cada pessoa vá no seu tempo, na sua experiência. E então a gente começou a falar da motivação externa. É claro que é mais gostoso fazer com um grupo, mas eu vou pegar o gancho que você acabou de falar. Mas nossas fichas não podem estar só no outro, só lá fora. Você volta. O nosso papo hoje foi para a gente se voltar para o motivo de ação interno nosso, que é estar na direção da nossa vida, eu ser melhor que eu ontem, então eu progredindo em relação a mim mesma, eu melhorando em relação a mim mesma, e o que eu estou deixando o que eu estou contribuindo além de mim? Claro que é muito importante o grupo, mas se amanhã não tiver mais o grupo, você já está no caminho. E aí o negócio você já aprendeu a ser autônoma. Isso aí, por isso que o pilar da autonomia é importante. O grupo, ele serve para te tirar da inércia, porque para você movimentar um carro parado é muito difícil. Então, para você entrar no movimento, o grupo te ajuda.
Mas depois que você adquire isso, que você conseguiu se movimentar, é importante você seguir o seu caminho também, né? Perfeito, ótimo. Vamos tirar nossa foto, Fê? Vamos. Então vamos. Fê, querida, muito obrigada, tá? Obrigada aí por contribuir com a gente, trazer essa reflexão com relação à motivação, esse ponto de vista importante. Gostei da ideia dos pilares, vou compartilhar agora aqui, te marco, tá? Vou deixar no feed, tá, gente? Então, se vocês quiserem, encaminhem para outras pessoas também. Vou deixar lá no feed para que vocês possam assistir, porque esse tema motivação, ele surge muito aqui. A gente sempre quer, né, alguma coisa que nos motive, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, né? Fundamental, né? Que a gente tenha, e faz parte também do que a gente já falou tanto da inteligência emocional, a gente buscar essa fagulha dentro da gente e que deixa esse motor aquecido e em funcionamento. Não precisa correr, não, mas pode ir todo dia melhorando um pouquinho. Isso aí, obrigada, menina. Ai, que bom, Renata, fico feliz, hein? Obrigada, Lúcia, Grace, Renata, obrigada aí, meninas. Beijo pra vocês. Beijo, semana que vem a gente de novo, aí eu vou estar lá no seu perfil com mais um tema de atitude, relações de atitude. É porque a gente colocou relações na frente, tô confusa. Então, a gente vai ter mais uma conversa sobre relações de atitude, tá? Toda terça, às 15 horas. Ou aqui no meu perfil, ou no perfil da Fê. Beijo pra vocês, obrigada, meninas. Gente. Tchau, Fê. Obrigada. Boa tarde. Tchau.